Tá? Fala galera ligada aqui na tela do canal do Dinâmico, tá? Hoje trazendo aqui pra vocês, ao vivo no Donação Rubro-Negra, uma tier list que eu resolvi montar, vi muita gente fazendo, né? Principalmente a galera da TNT Sports, a qual eu sou muito fã. E tier list é uma brincadeira que basicamente consiste no seguinte: você pega um tema, né? No meu caso aqui, jogadores que estão no elenco do Vitória ou que podem vir a figurar no elenco do Vitória. E a gente tem aqui as fotos deles logo abaixo para vocês, jogadores que já estão no clube ou que podem chegar ao clube ou que pelo menos foram especulados, né, aqui no Leão, e a gente vai colocar cada um na posição que a gente achar melhor, achar devida aqui, na nossa opinião, né? Titulares, compõem um elenco, ficarão sem espaço, chegaria como titular ou chegaria para compor. Então venha junto conosco, não esquece de comentar aqui embaixo sua opinião sobre cada caso, tá? Deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal do Dinâmico e vamos juntos aqui com essa tier list. E aí eu convoco o meu chat, né? Convoco aqui o meu chat que está conosco aqui nesse momento. Muito obrigado, inclusive, a todos que estão com a gente. Vamos lá, brincadeira aqui de tier list conosco, começando pelo goleiro, pelos goleiros, né? Melhor falando aqui, Alexandre Fintelmann. Queria a opinião de vocês sobre Alexandre Fintelmann. E aí, para quem não entendeu a dinâmica na teoria, pode entender na prática, né? O Alexandre Fintelmann, ele fica no Vitória para ser titular, para compor o elenco, ou vocês acham que ele ficará sem espaço no clube? Queria a opinião de vocês aqui nesse momento. Coloca aí no chat, hein? Qual o local que vocês colocariam ele? Titular, compõe um elenco, ficará sem espaço. Ó, João Souza aqui conosco já colocou compor, né? O Cal Rubro-Negro colocou aqui sem espaço. Então, vamos juntos. Eu vou colocar aqui uma enquete, tá? Uma enquete. Na verdade, enquete não. Enquete, se eu for colocar cada enquete aqui, tem uns 30 nomes. Aí vai ficar difícil, tá? Mas ó, vou pelo olhômetro aqui, né? Compor, sem espaço, né? Muita gente colocando aí o compor, cara. Então vamos lá, vamos para compor. Alexandre Fintelmann, então, compondo o elenco, segundo a galera aqui do canal do Dinâmico, e eu concordo, tá? Na minha opinião, tem que ser um atleta que compor, né? Quando a gente discordar, a gente joga aqui uma enquete para ver a opinião da maioria, tá? Obviamente que a decisão final vai ser de vocês. Tier list aqui da audiência do canal do Dinâmico. Compõe o elenco, portanto, Fintelmann. Gente, como não saiu ainda do Vitória, Arcanjo, supondo que ele fique no elenco para essa temporada, titular, compõe um elenco ou ficaria sem espaço? Né? Ficaria sem espaço, pelo amor de Deus, mas respeito a opinião de cada um. Mas vamos nessa. Eu colocaria aqui, ó, como titular. Quero ouvir a opinião de vocês. Muita gente colocando o compor, creio que ainda, como a live fica um pouco atrasada para algumas pessoas, falando sobre Fintelmann, né? Agora sim, titular, reserva. A maioria aqui na votação, né? Colocando aí Arcanjo titular. Então já tá ali na posição dele, titular. Beleza, portanto, Arcanjo. E aí vai se desenhando a nossa tier list, né? Aqui no canal do Dinâmico. Próximo nome que eu tenho para trazer aqui para vocês, muita gente falando ainda, muito obrigado, gente. Titular, outros compor o elenco. Mas a maioria, pelo que eu vi aqui no chat, viu, galera? Titular. Vamos lá, hein? Ronaldo agora. Ronaldo, né? Como eu falei para vocês, tá? Isso não significa nada. Eu trouxe aqui os nomes que já estão no Vitória, os que estão fechados, a exemplo de Zé Marcos, Claudinho, e nomes que foram especulados. E o Ronaldo se encaixa nesse sentido, viu? Dos especulados no Vitória. Se o Ronaldo chegasse para o Vitória, ele chegaria para ser titular, compor o elenco, ficaria sem espaço. Queria ouvir a opinião de vocês aí sobre a questão do goleiro Ronaldo, né? Algumas pessoas falam compor. Pô, tô vendo a maioria colocando compor, hein? Confesso que eu não esperava, tá? Com o que temos até o momento, na minha opinião, seria titular. Mas como a maioria tá variando entre o compor e o sem espaço, inclusive, eu tô vendo mais compor, eu vou colocar aqui compor, então. Ronaldo no compor. Beleza, galera? Compor aí, respeitando a decisão da maioria aqui no nosso chat. O próximo é o Thiago Couto, goleiro do Sport, né? Que foi reserva do Sport, foi especulado no Vitória, e eu queria que vocês dessem opinião, sem espaço, compor, titular, e eu vou pedir vou dar uma acelerada, né, gente, porque são muitos nomes, e como eu tô gravando esse vídeo aqui também, para ele não ficar com 85 minutos, a galera aqui no compor, Thiago Couto, hein, Thiago Couto agora, compor, sem espaço, Thiago, deixa ele lá mesmo, colocou aqui o Lucas Bruno, sem espaço, a maioria falando sem espaço, então vamos de sem espaço aqui, chegaria para compor, no caso, né, o
O Thiago, eu vou colocar o Ronaldo, não chegaria para compor, que foi para isso que eu criei a lacuna, né? E eu vou até criar mais uma lacuna aqui, galera. Vou até pedir a paciência de vocês, tem até que aprender como é que cria essa lacuna, tá? Eu vou criar mais uma lacuna aqui, deixa eu ver se eu consigo, tá? Se eu não conseguir, eu vou colocar no Ficaria Sem Espaço. Mas é isso mesmo, Ficaria Sem Espaço aqui, o Thiago Couto, tá? Portanto, aí com a decisão da maioria, Thiago Couto ficaria sem espaço no Vitória. Muita gente dizendo, citando ainda, inclusive, que nem traria ele aqui pro clube. Próximo atleta que temos aqui pra vocês, gente, Santos, hein? Santos goleiro. Santos goleiro. Muita gente que especulou goleiro aqui, Santos no Vitória. Qual seria a decisão de vocês? Pra mim, o Santos aí brigaria pra ser titular fácil, hein? A galera dizendo pra deixar ele lá. Outro aqui como titular, o Nadson Barbosa com a gente. Santos titular, o F de futebol titular, Luan Moreno titular, Simone reserva. A maioria titular, já deu pra ver que a maioria colocou como titular aqui, né? Então vamos lá. Santos chegaria como titular. Olha como vai ficando desenhada aí a situação, né? Fica legal. Gabriel Vasconcelos, hein, gente? Gabriel Vasconcelos. Agora, opinião de vocês. Gabriel Vasconcelos chegaria para ser titular, para compor o elenco? Queria a opinião de vocês, hein? Em relação ao goleiro Gabriel Vasconcelos. Para encerrar os goleiros. Encerrarem os goleiros aqui no Vitória. A galera, muita gente ainda falando de Santos, né? Titular. Gabriel Vasconcelos agora, galera. Titular, compor. Gabriel nunca nem vi. Compor em um elenco. Titular, compor. Tá bem dividido, hein? Vamos lá. Titular, compor, titular. Eu, por enquanto, tô achando um pouquinho mais pro titular. Um pouquinho mais. Então vamos respeitar a decisão da maioria. Gabriel chegaria como titular. Aí, portanto. Agora, vamos para as posições de linha, né? Jogadores de linha. O Raul Cáceres. Opinião de vocês no Raul Cáceres. Como é que fica o Raul Cáceres para a próxima temporada? Aí compõe um elenco, é titular, vai ficar sem espaço. Queria saber a opinião de vocês. Na minha opinião, vai compor elenco. E a de vocês, hein? Raul Cáceres. Queria a opinião de vocês. Raul Cáceres. Tá? Titular, compor, titular, compor. Vamos lá, Fábio Luiz titular. A maioria colocando titular, hein? No Raul Cáceres. Ok. Cáceres titular. A maioria, algumas pessoas colocando compor, que foi a minha opinião. Mas aí, segundo vocês, Cáceres titular. Beleza? Vamos aqui pro próximo. Claudinho, hein? Claudinho. Lateral. Reforço aí do Vitória. Já tem pré-contrato assinado, deve ser anunciado a qualquer momento. Claudinho, hein? Titular ou para compor o elenco? Qual a opinião de vocês aí a respeito do lateral direito Claudinho, hein? Vamos lá, galera colocando aqui titular, compor, titular absoluto. Nossa, hein? Esqueci de Claudinho, titular, compor, Claudinho, compor. O Ronald tá aqui, vai demorar muito. Monta você mesmo. Gente, a gente vai aqui na dinâmica, né? Vai demorar mesmo, cara. Eu tô cogitando aqui, na minha opinião. Depois vou pedir pra vocês deixarem de vocês, viu? A galera, a maioria colocou como titular. E aí, no caso, ele brigaria com o Cáceres, né? Eu vou pedir a opinião de vocês aqui aos poucos, mas eu vou dar meio que uma adiantada também, viu, galera? Vou aos poucos aqui. Neres, zagueiro agora, hein, Neres. Na minha opinião, Neres, não sei a de vocês. Neres, aqui, ó. Acho que a galera vai me criticar agora. Mas por que eu falo isso? Neres atualmente é titular do Vitória, tá? Obviamente. Mas eu creio que o Vitória vai trazer um zagueiro para suprir, roubar a titularidade dele. Para mim, a gente tem condições de ter um zagueiro pela direita melhor, tá? Então eu vou colocar Neres como compor, tá? Compor, Neres. E como tem muita gente aqui no chat, o Lucas Bruno colocou, aí você quebra a banca, Galindo. Muita gente aqui no chat falando que ele vai se compor também, vou deixar ele no compor aqui, mas eu tô vendo que tá voltando titular também, e vamos juntos, viu? Vamos juntos. Zé Marcos no Vitória, hein, gente? Zé Marcos, pra mim, ele chega pra compor o elenco, pai. Compor o elenco. Sabe por quê? Zagueiro canhoto, se ele não for compor o elenco, se ele for titular, é pra roubar a vaga de Wagner. Daí Wagner, pra mim, irmão, é cadeira cativa, é farda eterna, não tem como. Brincadeiras à parte, Zé Marcos aí compor. Caio Vinícius agora, hein? Caio Vinícius, próximo nome que eu tenho aqui pra vocês. Vamos continuando aqui com a opinião do chat. Mas Caio Vinícius, pra mim, é aqui, ó. Ficará sem espaço, tá?
ficará sem espaço. O Caio Vinícius, após o Campeonato Baiano, obviamente, o Campeonato Baiano vai ser titular. Mas após o Campeonato Baiano, para mim, vai ficar sem espaço. A gente já tem Neres, Edu, Camutanga vai voltar de lesão, muita gente se esquece disso. E o Vitória deve trazer mais zagueiro. Então, para mim, sem espaço aí, Caio Vinícius, tá? Não vai ficar no Vitória, não. Wagner Leonardo agora, gente. Wagner Leonardo, eu não vou nem pedir opinião. Com todo respeito a todos que estão nos assistindo. Quem não colocar como titular aí, Lua. Tá aí, Lua, inteligência artificial, oculta. Brincadeiras à parte. Wagner, pelo amor de Deus. Quem não botar como titular aí é um absurdo, tá? Mas brincadeiras à parte, Edu, coloco como compor elenco, tá, galera? Edu é um cara que foi uma grata surpresa, tá? Mas tá à frente de Caio Vinícius pra mim, inclusive, nesse momento. Mas também não é pompa de titular ainda no Vitória, não. Então, Edu, compõe um elenco. Se você tá gostando dessa tier list aqui no canal do Dinâmico, não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui nesse vídeo, beleza? Esse vídeo que também vai sair aqui pra todos daqui a um tempo. Tier list do canal do Dinâmico com a galera no Nação Rubro-Negra. Camutanga! Quero ver a opinião da galera de Camutanga aí, hein? Pra mim, Camutanga também compõe um elenco. Agora eu tenho uma preocupação com Camutanga, cara. Porque Camutanga é um cara que vai voltar de um LCA, uma lesão grave. E muita gente que volta assim não retorna, consegue recuperar o espaço que tinha antes não, né? Ou o desempenho, melhor dizendo. Mas torço muito pelo Camutanga. E aí coloco ele aqui como compõe um elenco Camutanga nesse momento, mas temo por isso aqui, ó. Temo por isso aqui, mas por enquanto Camutanga compõe um elenco. Lucas Esteves, papo de maluquice quem não colocar como titular, tá? Com todo respeito, já coloquei o Pivete como titular ali. E agora vamos para alguns nomes que foram especulados, né? Ou então que estão livres aí no mercado, etc. Não tem nada a ver com informação, tá, gente? Sempre deixando claro, não tem nada a ver com informação. Mas eu queria que vocês dessem opinião sobre Marçal do Botafogo. Caso ele viesse pro Vitória, onde vocês colocariam ele aí, hein? Se chegaria para compor, se chegaria para ser titular. Marçal do Botafogo. E logo em seguida será aí o Hugo também, tá? Algumas pessoas falam como titular, compor agora o Nadson Barbosa. Marçal compor, tá? Pra mim é o seguinte, se tivermos o Esteves, compor. Se Esteves sair, não. Mas como a maioria tá indo no compor aqui, coloco também aqui ele, minha opinião, compor. E agora Hugo do Botafogo, hein? O Hugo do Botafogo, queria a opinião de vocês, tá? Hugo do Botafogo, a galera dizendo briga por vaga, tá? Titular. Lembrando, hein, não é informação, é especulação e eu trouxe pra vocês pra saber a opinião da galera. Também um termômetro aqui no canal do Dinâmico, tá? Hugo, a maioria tá colocando como titular ou compor, vamos ver aqui. Muita gente compor, então vamos lá, chegaria como pra compor. Vamos nessa dinâmica, gente, vamos nessa velocidade aí, tô gostando. Próxima posição agora do Vitória, volantes, tá? Volantes. Dionísio que volta para o Vitória aí, o presidente falou que ele vai jogar o Baiano, tá? Mas usou no nome para temporada. Na opinião de vocês, Dionísio, qual ele se encaixa aí? Na minha opinião é aqui, ó, ficará sem espaço. Com todo respeito ao Dionísio, acho que depois do Baiano ficará sem espaço no clube. Óbvio que futebol, tudo isso pode ser mudado, pode arrebentar aí, quem sabe pensar na permanência. Torço muito por ele, inclusive, é um cara muito humilde, torço muito pela carreira de Dionísio, mas na minha opinião vai ficar sem espaço. E aí, outros nomes que eu tenho para trazer aqui para vocês. Especulação, hein, sempre deixar claro. Baralhas do Atlético Goianiense, quem conhece o Baralhas aí, hein? Se Baralhas viesse pro Vitória, onde vocês colocariam aí o Baralhas, né, nessa tier list? Eu colocaria como chegaria para compor o Baralhas, tá? Baralhas para mim chegaria para compor. Muita gente colocando aqui como titular, inclusive, Baralhas titular, mas para mim ele compõe um elenco. Mas isso não significa que ele não poderia ser titular em algum momento, tá? Só que a princípio para compor. Não é um cara que, na minha opinião, se ele chegasse, ele chegaria roubando a vaga de titular, já acabou, titular do Vitória, o novo volante titular do Vitória, Baralhas, para mim não é esse. Então, eu vou colocar ele como compor aí, tá? Inclusive, muita gente no chat indo comigo aqui, alguns colocando como titular. Jadson do Juventude. O André Ricardo colocou, deixa esse cara lá mesmo. O Jadson do Juventude, se viesse pro Vitória, na opinião de vocês, ele chegaria como titular ou chegaria para compor, hein? Jadson do Juventude, para mim, se ele chegasse ao Vitória, ele chegaria como titular. Aí sim, camisa 5 de respeito, tá? Nesse sentido, não que os outros desrespeitem, né? Bem deixar isso claro. Mas é um cara já firmado, com nome,
Pra mim ele chegaria como titular, principalmente naquela posição de camisa 5 do Vitória, caso o Jadson viesse. Muita gente aqui colocando como compor, algumas como titular, né? Aí a questão do Jadson, titular. A informação vai chegando para alguns depois, né? Porque a live para alguns acaba ficando atrasada, mas a princípio a maioria colocando como titular também. Então, tô com a galera aí titular. Agora alguns que já estão aqui, né? Machado. Como é que vocês falariam? O que é que vocês falariam aí do Machado para esse momento no Vitória, na temporada aqui? Se ele vai compor elenco, vai ser titular ou não, ficará sem espaço no Vitória o Machado? Para mim é aqui, ó. Para mim compõe o elenco. Felipe Machado, tá? Felipe Machado é compor, na minha opinião. A galera aqui falando titular, outros compor, titular, compor. Já vi que a maioria tá no compor aqui do Felipe Machado, tá? Esse cara aqui, José Breno, hein? Deve ter espaço no Campeonato Baiano. Pra mim, uma das apostas pro Baianão aí do Vitória, José Breno. Mas analisando aspecto de temporada, eu colocaria como sem espaço o José Breno. Torço, acho que tem potencial, mas pra mim ficaria sem espaço aí o José Breno. Tá bom, galera? Agora, o William Oliveira. O William Oliveira, eu colocaria ele como um cara... Pô, velho, o William Oliveira pra mim é difícil, hein? O William Oliveira pra mim é difícil a situação do William Oliveira. Muita gente aqui falando sobre... Ainda falando sobre o Zé Breno, né? Na minha opinião, o William Oliveira compõe um elenco. Ele pode ser o titular. Na verdade, ele deve começar a temporada como titular, né? Porque acabou a temporada com Hiller e Oliveira. Mas pra mim, eu acho que o Vitória tem condição de trazer um volante pra roubar a vaga dele. Agora, em determinado momento, ele vai ser titular. Inclusive no início da temporada. Mas pra mim, o William, no geral, vai compor o elenco do Vitória. Ronald, galera. Ronald aí, o que é que vocês acham da contratação de Ronald? Onde ele vai se encaixar nesse Vitória, tá? Na minha opinião, Ronald é aqui, ó. Silêncio de 3 segundos. Voltei. Ronald pra mim chega pra titular. A galera tá botando aqui compor, tá? Mas é um atleta que eu aposto muito, o Ronald. E na minha opinião ele vai ser titular. Eu vou colocar... Obviamente quando a opinião da galera for muito discrepante em relação a mim, eu vou lá da galera. Mas como tá muito parelho, gente, eu vou desempatar, vamos dizer assim, tá? Até pra acelerar aqui, porque isso vai virar um vídeo. E pra ele não ficar muito longo, tá? Então o Ronald pra mim chegaria como titular, tá? Ronaldo do Juventude, se fosse contratado, qual posição ele ficaria, hein? Qual posição ele ficaria? Ronaldo pra mim chegaria pra compor. Volante do Juventude. Queria que você deixasse a opinião de vocês nos comentários. É um volante que até fez grandes partidas de titular pelo Juventude esse ano, mas acho que aqui no Vitória não chegaria pra ser titular não, na minha opinião, tá? Ricardo Hiller no Vitória. Pra mim, titular. Tá? O Hiller, pra mim, se ele melhorar a questão física dele, ele é titular absoluto do Vitória. É um cara que, enquanto ele tá com gás ali, ele ajuda muito, mas ele precisa melhorar essa parte física. E eu creio que ele vai fazer isso nessa temporada. E aí, por isso, ele seria titular do Vitória. Aí, o Ricardo Hiller. Leonardo, com todo o respeito do mundo, pra mim fica sem espaço, vai tomar outro rumo, tá? Deve jogar o Campeonato Baiano pra tentar recuperar um pouco de espaço no Vitória, mas eu não acho que isso vai acontecer. Leonardo, pra mim, sem espaço. Lincoln, do Bragantino, que foi especulado, pra mim chegaria pra compor muito bem esse elenco, porque ele joga mais ali na do Mateuzinho, né? Chegaria pra brigar, mas acho que o Mateuzinho ainda seria titular. Então Lincoln do Bragantino, se viesse pra o Vitória, né? Algumas pessoas que conhecem o jogador poderiam colocar aí. Pra mim, chegaria pra compor. Mateuzinho, esqueça, titular absoluto, tá? Do Vitória, com todo respeito aí ao restante. Vamos adiantando aqui, galera. Pablo, meio campista, hein? Para compor a nossa tier list aqui, Pablo, qual a opinião de vocês sobre o Pablo? Na minha opinião, o Pablo para Campeonato Brasileiro fica sem espaço no Vitória. Eu acho que vai ser peça importante no Baiano, inclusive aposto nele para ser uma das revelações, mas no geral, no contexto da temporada, Pablo para mim fica sem espaço no Vitória, assim como o Fábio Soares. São jogadores que para mim o destino deles será se destacarem no Baiano, tá? E aí irem para outros clubes, terem mais minutagem, ganharem mais experiência e quem sabe render frutos financeiros ao Vitória no futuro. Para mim esse que seria aí o destino desses dois. Everaldo, tá? Everaldo tem contrato com o Vitória para esse ano. Eu queria colocar ele aqui, tá? Eu acho que pro Vitória
é um atleta que a gente tem condições de ter um nível maior. Mas, até o momento, analisando o elenco atual do Vitória, ele tem que estar aqui, compor. Agora, titular, não. Titular, que fala titular, discordo totalmente, tá? Mosquito, pra mim é aqui, titular, tá? A princípio não tem nenhum volante acima dele no Vitória, pode ser que chegue algum, mas pra mim começa como titular a temporada e pode ser que permaneça assim durante o restante, vamos ver. Mosquito é um bom nome aí pro Vitória em 2025, hein? Se melhorar a finalização em Mosquito, inclusive, pode nos ajudar muito. Ah, esse aqui, cara, o próximo nome aqui, esqueça, né? Com todo respeito. Marinho, caso viesse pro Vitória, Marinho, né? Poupa tempo aí, titular do Vitória, obviamente, né? O Marinho, creio que é a opinião da maioria. Eric do São Paulo, se chegasse ao Vitória, pra mim, brigaria aqui, tá? Brigaria aqui, ficaria no meio termo entre esses dois, mas eu acho que ele ia compor o elenco do Vitória. Se chegasse hoje, era titular, mas pra temporada inteira eu acho que ele ia compor o elenco do clube, tá? Eric, na temporada inteira. E aí, daqui a pouco o chat me critica. Bolazzi, pra mim seria aqui também, compor o elenco se ele viesse ao Vitória. Não vai vir, né? Todo mundo sabe. Mas como foi muito especulado aqui no clube, trouxe o nome dele. Pra mim seria compor o elenco se Bolazzi ficasse no Vitória. Luiz Miguel, mesma coisa de Fábio Soares e Pablo pra mim. Pode se destacar no Baiano e depois ganhar experiência em outros clubes. Vovô Osvaldo, compor o elenco. Não tem jeito. Vovô Osvaldo, pra mim, compor o elenco do Vitória, assim como o Janderson, tá? Deixaria o Janderson pra compor o elenco aqui no clube. Inclusive, a opinião de Osvaldo aí, queria ouvir de vocês, hein? Vovô é polêmico, mas pra mim tem que deixar pra compor, cara. Osvaldo, importante demais no Vitória, mesmo que nem tanto tecnicamente, né? Vamos dizer assim, porque muita gente critica a questão técnica do Osvaldo. Esse cara aqui, essa foto, muita gente pode não reconhecer de primeira, mas ele é o Rodrigo Rodrigues, tá? É o Rodrigo Rodrigues. Centroavante que foi muito ventilado no Vitória no meio dessa temporada, já trabalhou com o Carpini, joga no exterior, e muita gente também acha que ele pode pintar no Vitória aqui para o ano que vem. E aí eu queria a opinião de vocês sobre o Rodrigo Rodrigues, tá? Na minha opinião, atualmente, visto que não temos o Alejandro, né? Você vê que eu nem trouxe o Alejandro aqui, ele seria titular. Mas, supondo que o Vitória traga mais para centroavantes, eu acho que ele ficaria aqui, no compor o elenco. Porque, por exemplo, tem um nome aqui que é o Pita, tá? Vamos supor, se o Pita viesse pro Vitória, atualmente, pra mim ele era aqui, ó, titular, tá? Titular do Vitória. E aí o Rodrigo Rodrigues compõe. Mas, obviamente, que tudo varia de quem vai vir ou não. Nessa tier list, com esses nomes que estão aí, Pita, pra mim, titular. E Léo Ceará, hein? Léo Ceará, galera. Rapaz. Léo Ceará, que é o próximo nome, eu colocaria aqui como titular pra brigar com o Pita, tá? Obviamente que se um for titular, o outro fica no banco. E vice-versa. Mas como aqui não é uma escalação oficial, é quem eu acho que pode ser titular, pra mim, Léo Ceará seria titular no Vitória também, tá? O último nome que eu tenho pra trazer aqui pra vocês, pra encerrar a nossa tier list, é o do Lauan. Lauan, pra mim, é mais um que ficará sem espaço, assim como o Luiz Miguel, Fábio Soares e Pablo, vai tomar outros rumos na carreira, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa tier list aqui no canal do Dinâmico. Vou até diminuir minha câmera aqui um pouco, tá? Tirar aqui um pouco da tela minha câmera para vocês verem como ficou basicamente a nossa tier list. Essa foi a tier list aqui do canal do Dinâmico, junto com a ajuda de todos vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Dinâmico, tá bom? Ajudar a gente aqui com os nossos objetivos, clicar aqui no botão do gostei, vídeo um pouco mais longo, mas diferente, né? Uma ideia que eu trouxe aqui pra vocês de tier list inspirada lá na TNT Sports. Espero que gostem. Esse vídeo foi no oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Cadastre-se com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas. Vídeo gravado aqui do Nação Rubro-Negra. Clica aqui no gostei, compartilha e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!